Olá pessoal, tudo bem? Júnior Kadima aqui, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Essa aula faz parte do programa Eu Faço a Diferença na Educação, porque eu quero ajudar você, professor, a fazer a diferença na vida do seu aluno. E na aula de hoje falarei com vocês sobre o jogo, o brinquedo e a brincadeira. E para que a gente possa organizar e ter aqui nosso assunto bem delineado, eu organizei algumas perguntas norteadoras. E são elas. A primeira pergunta que buscaremos responder na aula de hoje. Falarei sobre o que é o lúdico. Segunda pergunta, o que é o jogo? E por último, o jogo e o brinquedo são iguais? Então são perguntas que nortearão a nossa aula. E a partir daí é importante também entendermos que sempre que eu vou me direciono a aprender algum assunto ou mesmo compartilhar esse assunto com outra pessoa, eu preciso ter os saberes pedagógicos bem organizados. E quais são esses saberes pedagógicos? Primeiro, responder o que eu vou aprender, ou seja, o que eu vou ensinar. Aqui eu vou falar com vocês sobre o jogo, o brinquedo, a brincadeira, a importância do universo lúdico no desenvolvimento da criança. Segundo, o porquê que eu farei isso. Porque esse é um assunto totalmente pertinente, um assunto muito importante que deve ser trabalhado aí com intencionalidade na educação infantil. E terceiro, como eu farei isso? Trarei aqui uma conceituação teórica e também farei uma atividade prática com vocês. Por isso eu organizei a aula em 3 partes. Primeira parte da aula, vou falar sobre jogo, brinquedo e brincadeira. Segunda parte da aula, eu faço a atividade prática com vocês. E a terceira parte, as considerações finais, os pontos mais importantes da aula. Vamos lá? Então aqui, ó, na primeira parte, eu já trago qual é a referência teórica que eu utilizei para estruturar esse conteúdo. Eu usei esse texto aqui da Kishimoto, uma grande referência dos estudos em relação ao jogo, brinquedo, brincadeira, lúdico. Então é aqui, ó, o jogo e a educação infantil. Esse texto eu utilizei e organizei parte do conteúdo que eu compartilharei aqui com vocês. E eu inicio com essa pergunta aqui, ó. Como compreendemos o corpo, o movimento e o brincar na escola? Na sua opinião, como que isso é compreendido? Você, professor, como que você aplica isso dentro da sua sala de aula? Depois, compartilhe comigo nos comentários, porque é muito importante também eu entender o como que você já coloca esse conhecimento em prática, ou o que você já tem de conhecimento sobre este assunto. E para iniciarmos a partir dessa questão, eu trouxe aqui algumas imagens, para que a gente também possa discutir sobre esse conteúdo. Então, uma primeira imagem que vai mostrar aí as crianças brincando. Quando eu falo do lúdico, quando eu falo do brincar, quando eu falo do corpo, do movimento, dentro do universo aí da educação infantil, é muito importante eu desenvolver essas atividades de uma maneira intencional. E aqui nessa imagem eu tenho as crianças pulando corda, as crianças ali pulando dentro do saco. Aqui embaixo, numa outra imagem, eu tenho a amarelinha. Então, entender que as brincadeiras tradicionais da infância são muito importantes e auxiliam diretamente, né, de uma forma muito significativa, o desenvolvimento de habilidades que lá na frente essas crianças auxiliarão, ou melhor, utilizarão em outras aprendizagens. E aqui também trouxe uma outra imagem, né, imagens meramente ilustrativas. Aqui as crianças brincando com o bambolê, que é um brinquedo, e exige muito equilíbrio. E o quanto todas essas imagens, elas trazem aqui pra gente um olhar, como eu já falei, bastante atento para essas brincadeiras tradicionais da infância. E aí eu tenho uma outra questão. Como que essas brincadeiras aconteciam antigamente? Então, as brincadeiras de ontem, ó, como que você brincava em sua infância? Pare aí um minutinho, dê um pause aqui nessa aula, pense um pouco como que era a sua infância, quais as brincadeiras você explorava, com quais brinquedos você explorava. Eu lembro que eu tive a oportunidade de brincar muito na rua. Então, eu brincava de esconde-esconde, pega-pega, brincava de bets, jogava futebol na rua. Eu tive uma infância muito prazerosa em relação a isso. Pude ter essa vivência dessas brincadeiras. E até mesmo, quais os brinquedos, jogos ou brincadeiras preferidos?
Uma das minhas brincadeiras preferidas era o Bets. Nossa, eu adorava jogar Bets. E o esconde-esconde também era bem legal, bem divertido. Então, pare um pouquinho, pegue aí o seu material de anotação e escreva, né? Reflita um pouco. A reflexão ela faz com que a gente possa associar essas aprendizagens. Agora, uma segunda questão, um ponto B. Como as crianças de hoje, elas brincam? Quais são os brinquedos e brincadeiras de hoje em dia? A imagem que eu coloquei aqui, ela já traz uma informação. Hoje temos um universo tecnológico muito acentuado. As crianças, elas praticamente já nascem com o celular na mão. E é interessante pensarmos que quando eu trabalho com a tecnologia, eu tenho pontos positivos. A tecnologia ela não é só algo negativo, mas eu tenho que saber utilizar, eu tenho que saber me apropriar dessa tecnologia para que eu possa utilizar desses recursos de uma forma bastante significativa com as crianças. Só que a Sociedade Brasileira de Pediatria ela já orienta que crianças de 0 a 2 anos é necessário que não tenha a utilização de telas, porque é o momento em que o cérebro está ali em total desenvolvimento. É um momento de muita importância para o desenvolvimento da linguagem dessa criança. E o celular, ele pode atrapalhar, prejudicar esse desenvolvimento. Como as crianças brincam em casa e na escola? Pense aí um pouco na sua realidade. Como que as crianças ali onde você trabalha ou no local onde você mora, como que elas brincam? Quando eu dou essa aula, diversas pessoas trazem respostas diferentes. Na sua grande maioria, elas trazem a questão da tecnologia, celular, videogame, tablet. Mas em outras situações, as pessoas elas também compartilham que crianças de determinadas regiões ainda têm essa oportunidade de explorar as brincadeiras da rua. Quando eu falo essas brincadeiras da rua, foi o que eu já citei. O esconde-esconde, o pega-pega, o bets, o jogar bola, jogar vôlei, soltar pipa, jogar peão. Então são brincadeiras que ainda em determinados locais, sim, elas acontecem. Mas pense aí um pouquinho na sua realidade e coloque no papel. É pensar que na educação infantil eu tenho aí elementos que são fundamentais para que essa educação infantil se desenvolva de uma maneira bastante favorável. E qual é o primeiro elemento? É a criança. A criança na educação infantil, ela depende dos estímulos, das interações, daquilo que ela recebe. Então o meio, ele molda esse comportamento da criança. Vou pensar também na função desse educador. O como que ele leva essas informações, essas interações, essas brincadeiras para a criança. O educador, ele precisa estar em constante movimento de busca de conhecimento, que é o que vocês estão fazendo aqui agora, que é o que eu quero proporcionar a você. Quero ajudar você cada vez mais a ter mais conhecimento ou associar esse conhecimento que eu estou compartilhando com aquele conhecimento que você já tem. Ou até mesmo fazer você relembrar de determinados pontos. Esse é o meu propósito aqui com você. Quando eu entendo a função do educador dentro da sala de aula, eu busco estudar, pesquisar a educação com bastante afinco para compartilhar isso com outras pessoas. Porque a educação infantil ela é essencial na vida da criança. E esse educador, para quem já foi minha aluna, meu aluno, sabe que eu pego muito no pé. Pessoal, estudem, façam cursos, estudem na internet, baixe um artigo, leia. É muito importante para nós, professores, fazermos esse movimento. Terceiro, o corpo. O corpo da criança nessa educação infantil ele deve ser explorado. E deve ser explorado de uma forma intencional, com um objetivo. Não é só colocar a criança lá para se movimentar de qualquer jeito, vai brincar, porque temos o brincar livre, que é importante. Mas nesse caso, o que eu quero discutir com vocês é o corpo trabalhado de uma forma intencional.
o professor, ele planejar as suas atividades, assim como brincar. E muitas vezes ouvimos, mas a criança vai só lá para a educação infantil só para brincar. Sim, ela vai só para brincar, porque neste momento, essa fase do desenvolvimento, é muito importante que ela brinque. É muito importante que ela tenha acesso a brincadeiras que favorecerão o desenvolvimento de outras habilidades, como eu já trouxe no início aqui da minha aula com vocês. Então, esses 4 pontos, eles são muito importantes dentro da educação infantil. E pensar também, que através do lúdico, através do movimento, através dos jogos e brincadeiras e também através da música, eu posso explorar e posso potencializar tudo isso com a criança. Porque ao falar no lúdico, eu vou ter o movimento, eu vou ter os jogos e as brincadeiras e também posso me apropriar das brincadeiras musicais para explorar cada vez mais aquelas potencialidades da criança. Posso utilizar de uma brincadeira para trabalhar com o movimento corporal. Posso trabalhar, que nem eu farei aqui uma atividade prática com vocês, com uma parlenda, que é justamente para ilustrar de forma prática o quanto que uma brincadeira ela favorece o desenvolvimento de diversas habilidades. E aí eu pergunto para você, o que é o lúdico? O que é o lúdico para você? Escreva para mim nos comentários aqui embaixo. Eu quero também, como eu já falei, entender o seu conhecimento em relação a esse conteúdo. Quando eu falo em lúdico, eu trouxe aqui uma definição. A palavra lúdico, ela vem do latim ludus e significa brincar. Nesse brincar estão incluídos os jogos, brinquedos e brincadeiras, e a palavra é relativa também à conduta daquele que joga, brinca e se diverte. Ou seja, ao pensar nesse universo lúdico, é muito importante eu dar uma atenção significativa para o brincar. Os jogos, os brinquedos e as brincadeiras, eles estão incluídos nesse brincar. E o quanto que eu posso utilizar de um brinquedo, utilizar de uma brincadeira para auxiliar a criança no seu desenvolvimento. E também, como a própria definição nos traz, isso tem relação também à conduta daquele que joga, daquele que brinca, daquele que se diverte. Porque eu posso ter uma bola de futebol, por exemplo, e eu posso jogar futebol com meus amigos, mas eu estou ali brincando, estou me divertindo. Como eu posso ter uma outra situação, jogando bola com meus amigos, mas aí é um jogo. Eu não vou levar para uma diversão. Eu tenho as regras ali dentro daquele jogo, eu tenho um prêmio que talvez ganhe ali, o time vencedor daquela partida ganhará um prêmio. Um exemplo. E ao falar no lúdico e no brincar, são ferramentas importantes para a estimulação. E quando eu penso nesse lúdico e no brincar, também eu tenho esses aspectos aqui como base para o desenvolvimento de programas que trabalhem com a psicomotricidade. Então, a base para programas interventivos no ensino infantil. Ou seja, eu tenho o lúdico e o brincar, que vão servir de ferramentas para o trabalho da estimulação psicomotora. Assim como a estimulação psicomotora, ela se apropria do lúdico e do brincar. Então, quando eu entendo isso de maneira fundamentada na teoria, que eu vou utilizar do lúdico e do brincar, que são ferramentas que possibilitam o desenvolvimento global da criança, que é o aspecto psicomotor, cognitivo, social, emocional. Nesse caso, eu fiz um recorte para falar do aspecto psicomotor. Mas quando eu entendo também que a psicomotricidade envolve tanto o motor como o cognitivo e o emocional, que é a tríade aí da psicomotricidade, peraí. Então eu posso direcionar essas atividades para uma prática bastante assertiva dentro da educação infantil. E quando você, professor, se apropria desse conhecimento, a sua prática ela se torna muito mais sólida. Você faz ali as atividades tendo um olhar muito mais criterioso para aquilo.
Então, o que eu sempre falo, uma coisa que é importante, entender as fases do desenvolvimento da criança. Se você atua com crianças ali, um grupo de crianças com 2 anos, é muito importante que você busque conhecimento sobre essa fase. Para que você também saiba o que oferecer. Para que você também saiba o que você tem que trabalhar, de que forma você estimulará essa criança. E o que é o jogo para você? Jogo é a mesma coisa que o brincar? Acabamos de ver que quando eu falo em lúdico, dentro do lúdico eu tenho brincar. E ao falar no brincar, eu tenho os jogos, as brincadeiras e os brinquedos. E o jogo, né, a Kishimoto ela vai discutir aí dentro do texto dela, que ele pode ser visto de 3 formas. Primeira forma, pode ser visto como um jogo cultural. Então é o sentido que cada sociedade lhe atribui. Eu posso ter uma brincadeira na região norte, que ela é também realizada na região sul, mas de uma outra forma. Então vai depender da cultura onde essa brincadeira está sendo realizada. Posso ter o jogo aí que vai ser visto como um sistema de regras. É o mesmo objeto, mas com regras diferentes. O baralho, por exemplo. E eu dei um outro exemplo, a bola. Eu posso ter a bola ali brincando com os meus sobrinhos, estamos nos divertindo, mas eu posso ter o mesmo objeto num outro local que eu tenho um outro sistema de regras. E também o jogo, ele vai ser visto a partir de um objeto. Quando eu falo nesse objeto, eu tenho o xadrez, que acontece em um tabuleiro, que aí ele pode ser de madeira, pode ser de plástico, de papelão, de pedras. Então vai depender. Até o peão mesmo, tem a imagem do peão, tem peão de madeira, tem peão de plástico, o ioiô, temos ioiô de plástico, ioiô de acrílico, ioiô de madeira. Então é esse objeto, e ela vai discutir os jogos, né, ou melhor, o jogo, sendo visto dessas 3 formas. E ao falar então nos jogos e nas brincadeiras, auxiliam no estímulo das funções psicomotoras. É importante desenvolver as atividades com intencionalidade, uma coisa que eu falei para vocês, inclusive deixa eu até pegar aqui a minha canetinha, pensar aqui, ó, que as funções psicomotoras, elas são muito importantes para o processo do quê? Da alfabetização da criança. Até enrolei a língua agora, gente. Alfabetização. Fiquei tão empolgado aqui que enrolei a língua. Então aqui, ó, alfabetização, a intencionalidade, ela vai fazer com que você execute essas atividades de uma forma mais sólida, tá bom? Vai anotando aí no seu material de apoio. Constrói uma relação consciente das habilidades mentais e motoras, que aí isso aqui, ó, esse terceiro ponto, ele tem relação aqui com o primeiro, tá bom? O brincar, ele é prazeroso e divertido. Sabemos que quando eu falo nessa questão do prazeroso e divertido, eu aciono o quê? O meu sistema emocional, ó. Vou colocando aqui as iniciais, porque como eu estou aqui com o mouse, eu vou colocando, tá? Não reparem aí nas letras, não. Mas, ó, é emocional. Então, tudo que eu vou fazer que me desperta prazer, me desperta motivação, eu fico muito mais feliz em realizar aquela atividade. Então, imagina, quando eu exploro as brincadeiras, quando eu exploro atividades que favorecem esse universo lúdico, esse universo de prazer, de motivação, a aprendizagem ela é muito mais significativa. E também auxiliam no desenvolvimento da criança. Vou pensar no desenvolvimento global, como eu falei para vocês, tá? Desenvolvimento psicomotor, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, desenvolvimento social, as minhas interações. Certo, pessoal? Vamos lá, ó. Então, até aqui, o que eu falei? Para que não, né, senão ficar muita informação e aí, opa, peraí, então, vamos parar agora, dar uma respirada, seu material de apoio está aí do seu lado. Revisão, quais são os pontos importantes até agora? Primeiro, vimos as brincadeiras de ontem,
e de hoje. Coloquei ali as perguntas, pedi para você refletir. Depois escreva para mim nos comentários como que você brincava, como que as crianças brincam hoje, para que a gente possa interagir. Segundo, falamos sobre o lúdico. Ao falar do lúdico, eu tenho aí o brincar. E dentro desse brincar, os jogos, os brinquedos e as brincadeiras. O lúdico e o brincar, eles auxiliam aí no processo de aprendizagem da criança, que é o meu principal objetivo aqui com vocês, é discutir sobre isso aqui, tá bom? Pensar nesse desenvolvimento do brincar. É uma ferramenta de estimulação que favorece o desenvolvimento global da criança. Então, 4 pontos aqui que fecham essa primeira parte da nossa aula, porque agora nessa segunda parte eu falo com vocês sobre a atividade prática. E tem um 5º ponto aqui, que é como o jogo é visto. O jogo é visto de 3 formas. Lembra? A questão que envolve aqui, ó, o cultural, depende de onde essa atividade, essa brincadeira é realizada. Eu tive a oportunidade uma vez de dar um curso lá no Maranhão. E lá eles tinham uma brincadeira, que é uma brincadeira que nós aqui da região sudeste também brincamos, só que o nome é diferente. E quando a pessoa falou para mim, eu falei, não conheço essa brincadeira, como que é? E ela me explicou. Eu falei, tá certo. Tinha algumas alterações de regras, tá? Mas o conceito ali, né, o todo da brincadeira era muito parecido. Então vai depender da região e como as crianças recebem esses conhecimentos, essas atividades, né? Como o adulto ele compartilha esse brincar. Então vai depender muito da região. Então é a questão cultural. Vemos também aqui a questão das regras, que até coloquei como exemplo o baralho. Eu tenho um objeto, mas que ele pode ser usado ali de diversas formas, assim como a bola. E também a questão do objeto, como esse objeto é feito. E aqui na aula eu coloquei o exemplo do xadrez. Pode ter uma peça de madeira, uma peça de acrílico, ou o peão, o ioiô, ou a própria bola, uma bola com material mais duro, uma bola com material mais leve, certo? Aqui finalizo com vocês essa primeira parte, né, da discussão em relação ao jogo, a brincadeira, o brinquedo. E vamos lá agora para a atividade prática, até para que a gente possa discutir também o como essas atividades auxiliam no desenvolvimento da criança. Às vezes você já faz essa atividade e nem sabe. Isso sempre acontece quando eu dou a formação. Eu levo as atividades, mas isso aí eu já faço com os meus alunos. Exatamente. Mas eu não sabia que chamava dessa forma, eu não sabia que falava isso, eu não sabia que trabalhava isso. Exatamente. Então é muito importante você fazer o seguinte, transferir esses conhecimentos para a sua prática. Ok? Então, pega esse conhecimento que eu estou aqui compartilhando com você, se aproprie dele, relacione com aquilo que você já sabe, anote no papel, teve uma ideia, coloca no papel, porque é muito importante, tá? Para o cérebro reter, para o cérebro realmente entender que aquele conteúdo é significativo para ele, é importante que você se coloque em ação. Vamos lá, então, para a nossa atividade, que é a atividade O Rabo do Tatu. Algumas pessoas que já fizeram curso comigo, já também realizaram essa atividade. Eu gosto muito dela porque é uma atividade simples, é uma atividade prazerosa e uma atividade riquíssima para trabalharmos aí diversas habilidades. E como que funciona quando eu levo essa brincadeira aqui lá para as crianças? Eu primeiro faço alguns questionamentos com elas. Então, o que leva uma pergunta do tipo, vocês já viram um tatu, pessoal? Quem aqui já viu um tatu? Vocês sabem o que é um tatu? Tatu tem rabo? Onde que o tatu vive? Quem aí sabe? Tatu é um animal? Então vai depender muito assim da sua turma. Já tive turmas de crianças que conheciam o tatu, como também turma de crianças que não conheciam o tatu. E aí, não sabe. E eu posso levar uma imagem para apresentar o animal para essas crianças. No caso aqui, eu trouxe uma imagem. Ó o rabo do tatu, pessoal.
Então, se a escola tem uma televisão, às vezes você pode levar essa imagem e colocar lá na televisão. Ah, mas a escola não tem. Então, você pode imprimir. Ou agora, né, numa situação de aula online, você pode enviar essa imagem, pedir para o pai, ali para os responsáveis, pesquisarem essas figuras aí com as crianças, para que também haja uma discussão. Lembra quando eu falei do prazer? Tem que despertar prazer e motivação? É fazer com que a criança esteja envolvida na atividade. Não é só chegar lá e fazer atividade prática, o movimento corporal. Eu poderia fazer aqui com vocês de uma forma bem direta, né? Bem específica, só o movimento. Mas é interessante também explorarmos essa atividade para que a gente possa ter outros caminhos com a criança. Trabalhar o vocabulário dela, trabalhar a intencionalidade dessa criança, a comunicação, a compreensão. Tudo isso por meio de uma atividade que, teoricamente, parece simples. Então, vamos lá, ó. É uma parlenda e como que vai funcionar? Vou colocar a letra aí da parlenda para vocês, que é viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. No meu próprio perfil lá do Instagram, eu tenho essa atividade feita com copos, mas não tenho toda essa explicação aqui que eu estou trazendo nesta aula. Como que vai funcionar? Ó, vou colocar agora um outro slide para que fique mais fácil. Perceba que eu coloquei uma imagem. Opa, deixa eu voltar. Coloquei aqui a última sílaba sempre em vermelho. Por quê? Essas duas primeiras, no caso aqui da primeira e da segunda frase, quer ver? Deixa eu colocar, ó. Primeira frase, segunda, terceira e quarta. Nessas duas primeiras e na quarta, eu tenho aqui, ó, 1, 2, sílabas pretas, tá? 1, 2, aqui, ó, 1, 2, 3. E aqui, 1, 2. O que significa? Que nessas sílabas faremos, ó, movimento das mãos batendo nas pernas, de forma simultânea. E sempre aqui no vermelho, na última sílaba, eu bato palmas. Então aqui na nossa terceira frase, eu vou ter 1, 2, 3 movimentos. Vou fazer uma vez, tá bom? Ó, viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. Certo? Só que eu inverti aqui, pessoal. Ó. Agora que eu percebi. Ainda bem que eu fiz, né? Ó. Vamos considerar esse Rá como vermelho, porque eu vou bater palmas, tá? Então, ó. Mãos nas pernas no viva. Depois, viva de novo. Aí o terceiro, viva. E por último, do, tá. E aí, nas sílabas vermelhas, ali nas últimas sílabas, palmas. Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. E eu posso inverter agora. Ao invés de fazer as mãos nas pernas primeiro, eu faço palmas. E aí eu finalizo com as mãos nas pernas. Olha que legal. Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. E o porquê que eu faço isso? A partir do momento que eu dou um estímulo, a criança ela já conseguiu compreender, ela já realizou. Depois eu mudo o estímulo para que eu possa ter um incentivo maior, uma provocação para que esse cérebro, opa, peraí, era de um jeito, agora é de outro, porque a criança ela vai precisar ser flexível para fazer a alteração desses movimentos. Então sempre começo mais simples, depois eu vou deixando isso aí mais complexo, também para acontecer o que eu falei, é provocar esse cérebro para novas aprendizagens, ou seja, estimular. Então, eu utilizarei muito com vocês isso aqui, ó, provocar.
tá? Provocar o cérebro para que ele possa ali perceber essas mudanças e a partir daí ele tem que se ajustar novamente. Então eu vou utilizar isso como uma ferramenta no aprendizado. Vamos fazer de novo? Só que agora eu vou contar 4. Você está assistindo a aula, faça junto comigo, tá bom? 1, 2, 3, 4. Viva eu, viva tu. Viva o rabo do tatu. Viva eu, viva tu. Viva o rabo do tatu. Certo? Só que agora, nessa última sílaba aqui, ó, eu não vou fazer. Eu vou omitir o som dela. Eu vou fazer o movimento das palmas, mas eu não vou fazer o som. Olhe como fica. Viva! 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 Do tá! Viva! 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 Do tá! E eu posso fazer o inverso também. Ao invés de falar as duas primeiras sílabas, ali no caso da nossa terceira linha, 3 sílabas, eu não falo elas e só falo a última. Ó, já começa a ficar mais desafiador. Então, a partir de uma ideia, eu já consegui explorar várias outras. Ó, eu, tu, rabo, tu, eu, tu, rabo, tu. Aí já fica mais desafiador. E eu trouxe mais uma ideia para compartilhar com vocês. Ó, já até deixei separado aqui as minhas canetas. Nessa questão atual em que vivemos, pensar na pandemia, no isolamento social, às vezes você quer fazer um trabalho com a criança, você poderia utilizar as baquetas. Mas essa criança ela não tem baqueta em casa. Então como que eu posso adaptar? Utilizando as canetas, porque eu trabalho até a questão da apreensão aqui já com ela. E como que eu faria? Os mesmos movimentos, só que agora com a caneta. Então eu bato com as canetas aqui na mesa, mas eu posso também fazer sentado no chão, e aí eu termino aqui. Então, por exemplo, ó, viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu, viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. E eu posso mudar, fazer do outro esquema também, ó. Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. Opa, voou minha tampa. E o que eu fiz agora? Fiz como alternado. Ao invés de fazer as mãos batendo simultaneamente na mesa, eu fiz alternado. Então é viva eu, como ficou aqui embaixo, né? Talvez não tenha dado para você perceber, mas foi um movimento alternado. Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. São inúmeras as possibilidades. Como eu falei, no próprio perfil do Instagram, no meu perfil, tem essa atividade com copo, que também é bem legal. Só que a ideia é você entender o porquê da atividade. E é o que eu farei agora com vocês. Discutirei um pouquinho as habilidades que estão sendo estimuladas. Lembrando que essa brincadeira, ela está no livro Lenga La Lenga. Tá? Esse livro é fácil de você encontrar. Eu não sei se ainda está à venda, mas você encontra aí na internet, tá bom? Eu tenho o livro físico, tenho o CD, se talvez você procurar em sebo, tá? Pode ser fácil de encontrar. E como que eu posso, então, realizar a atividade? Posso fazer com movimento, posso fazer com voz, movimento e voz, baquetas ou as clavas, e também utilizar copos. Fiz aqui com vocês, utilizando movimento e voz, e utilizando as canetas, no caso aí, fez o papel das baquetas, das clavas. Para quem não sabe, clava é um instrumento musical que ele parece, não é, tá bom? Parece um cabo de vassoura cortado e ele tem um som quando eu bato uma madeira ali na outra, né? Uma clava na outra. Qualquer coisa, escreva clava aí no Google, você vai ver a imagem de como é.
Beleza? Agora a ideia é discutir quais as habilidades foram estimuladas nessa brincadeira. Porque na primeira parte da aula eu conversei com vocês sobre esse universo lúdico, sobre a importância das atividades que envolvem o brincar. E nessa brincadeira aqui, nessa parlenda, trabalhamos a sequência rítmica. Por quê? Eu fiz uma sequência de movimentos corporais que eles estavam associados a um som. E não foi de qualquer jeito. Eu tive uma harmonia na execução desse movimento rítmico. Dissociação de movimentos. Quando eu fiz aqui o movimento batendo com as mãos nas pernas e depois as palmas, eu tenho várias articulações no meu corpo sendo acionadas. Principalmente quando eu faço aqui esse movimento que foi com as mãos nas pernas, eu tenho os meus braços aqui um pouco mais esticados. E quando eu faço aqui, eu tenho que dobrar o cotovelo, o meu ombro ele já faz um outro movimento, o meu punho ele precisa também estar aqui sustentado para que eu não bata a mão e a minha mão fique mole. Eu tenho que sustentar para que eu faça o movimento da palma. E a dissociação de movimentos é muito importante no processo da aquisição ali da escrita. Que a criança ela vai precisar desse movimento, tanto da articulação do ombro, do cotovelo, do punho. Eu vou precisar ter isso sustentado para que eu possa realizar a escrita. Imitação e interação. Se eu estou num grupo, ou que nem eu fiz aqui com vocês. Eu fiz um movimento, vou fazer aqui, aí faz na sua casa. Que a ideia é você repetir, você imitar esse movimento que eu realizei. E como eu disse, eu estou num grupo, eu tenho uma interação entre essas pessoas, né? Uma interação com essas crianças. Atenção e memória, porque você precisa estar atento para a letra ali da parlenda, ou mesmo no movimento que eu realizei. E você precisa também conseguir armazenar na memória, movimento das mãos nas pernas, depois são palmas, agora eu vou fazer a palma, mas eu não vou falar. Agora eu vou fazer os movimentos nas pernas, mas eu não vou falar. E tudo isso é um estímulo. Então eu ofereço um estímulo, depois eu já provoco de uma outra maneira, trazendo uma outra atividade, né? Desculpa, uma mesma atividade, só que realizada de outra forma. Movimentos, você pode criar de outras maneiras também, tá? Eu propus uma ideia. A partir dessa ideia, se aproprie dela, teve outra ideia, compartilhe comigo, porque eu sempre também gosto de aprender novas formas, tá bom? Trabalhamos com esquema corporal e noção espaço-temporal, porque eu vou falar, vamos bater com as mãos nas pernas, pessoal. Não, agora vamos bater com os pés no chão. E se fizermos com as mãos na cabeça, viva eu, viva tu. Mas e se agora trocarmos? São pernas e barriga. Então você pode até trabalhar isso com as crianças. E essa parte aqui da noção espaço-temporal, ela está também associada a isso aqui, a sequência rítmica. Porque quando eu penso nessa noção de espaço-tempo, são os movimentos que eu fiz nas pernas e movimento da palma. Então, viva eu. Mentalmente, eu já fiz um cálculo para que eu fizesse a batida das mãos nas pernas e depois as palmas. Eu tenho um espaço e um tempo em que esses movimentos acontecem. Coordenação visomotora, no caso aqui, eu trabalhei com essas fichas, né? Vamos dizer que são fichas no slide, então você me acompanhou na aula por meio dessa escrita, né? Por meio do símbolo, e a partir do símbolo você olhou e executou um movimento. Eu poderia utilizar fichas coloridas. Nós não fizemos 2 movimentos nas pernas, uma palma, 2 movimentos nas pernas, uma palma. Depois 2 movimentos nas pernas e 2 palmas. 2 movimentos nas pernas e uma palma. Eu poderia associar sempre para os movimentos nas pernas uma cor de ficha, ficha azul. Como também eu poderia trabalhar com a ficha vermelha para palmas. Uma ideia.
sensação e percepção de como essa informação chegou, de como eu assimilei essa informação, de como eu externalizei essa informação. E aí isso aqui, ó, para que tudo isso aqui de cima possa acontecer, isso aqui é essencial. Porque se a minha parte sensorial de ouvir, de ver, estiver prejudicada de alguma forma, a minha percepção também estará. O como que eu posso oferecer essa atividade e trabalhar com a criança essa questão de entender como que ela percebe. E aí as pessoas sempre me perguntam, Júnior, mas a partir de que idade eu posso fazer essa brincadeira? Desde o bebezinho. Desde lá do momento que ele já foi para casa, você já pode brincar. Claro que fazendo o quê? As devidas adaptações, tá? Não tem como você fazer uma atividade desse jeito que eu fiz com uma criança de 1 ano e querer que fique ali 100%. Não vai ficar. Mas eu vou oferecer o estímulo. A criança, ela aprende pelo modelo, ela aprende pela imitação. E ela vai trabalhar essa coordenação corporal a partir desses movimentos. E esses movimentos, eles vão ser oferecidos a partir da mediação do adulto. Então, nesse caso, é você olhar para crianças de 2 anos. Eu posso oferecer dessa forma. Vai ficar 100%? Não, por experiência própria. Mas com o tempo fica. Com as crianças mais velhas, você já pode inserir as fichas, você já pode trabalhar movimentos mais complexos. Então é aquilo que eu falei e eu repito. Se aproprie desse conhecimento, coloque no papel e aplique. Se não deu certo, beleza, não tem problema. Busque entender o porquê que não deu certo. Eu estou com uma turma e eu fiz atividade muito complexa. Não, eu estou com a turma e fiz a atividade muito fácil. Certo? E aqui também o trabalho da linguagem. Vou trabalhar essa parte do movimento, da linguagem corporal, da externalização dos sentimentos, das sensações. Posso trabalhar, como eu já falei, com as fichas. Então, algumas das habilidades que são exploradas por meio dessa brincadeira que realizamos. Pessoal, caso você tenha alguma dúvida, coloque nos comentários. Mande um inbox, tá? Júnior, fiz aquela atividade. Ou até mesmo, se você realizar, ou se você tiver novas ideias, compartilhe comigo. Não esqueça também de escrever a resposta daquelas perguntas que eu deixei aqui na aula. Lembra? Como que você brincava antigamente, como as crianças de hoje brincam? Para mim é muito importante esse compartilhar. Essas respostas que vocês colocam aqui para mim é muito importante para que eu também possa conhecer e entender quais são as dúvidas aqui das pessoas que me acompanham. E as considerações finais da nossa aula. Eu dividi a aula aqui, para fechar, os 3 pontos importantes. O primeiro deles, que é o desenvolvimento motor, ele vai acontecer a partir de uma maturação neurológica, certo? Quando eu falo de trabalhar com essas atividades, com essas brincadeiras, eu sei que o cérebro ele está amadurecendo e eu preciso oferecer as atividades, as brincadeiras, um universo lúdico correto, de uma forma intencional, para que eu possa realmente auxiliar nesse desenvolvimento. A importância da estimulação adequada e também conhecer sobre o desenvolvimento motor é relevante para auxiliar no desenvolvimento global da criança. Pensar que, ao explorar as atividades que envolvem aqui o movimento, eu também preciso o quê? Conhecer sobre as fases. O que eu falei lá no início da aula? Se você trabalha com um grupo de crianças que tem ali 2 anos, muito importante que você entenda o que acontece nessa fase. O que eu vou estimular? O que eu preciso trabalhar? E durante aqui as nossas aulas do programa Eu Faço a Diferença na Educação, eu trarei também algumas aulas falando sobre isso. Pessoal, quero agradecer aqui
a oportunidade de compartilhar parte dos meus conhecimentos, parte daquilo que eu pesquiso com vocês. Fico sempre muito feliz quando eu recebo feedback, então não esqueça de colocar lá nos comentários. Sempre fecho as minhas aulas com uma frase, e a de hoje é essa daqui, ó. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Porque eu sempre aprendo muito quando eu estou ensinando, quando eu estou compartilhando, quando eu estou com outras pessoas. Eu levo aquilo que eu vivencio na prática, aquilo que eu trabalho dentro da minha fundamentação, mas eu também aprendo muito. E lembrando que o meu objetivo aqui com essas aulas é fazer você, professor, a fazer a diferença na vida do seu aluno. É fazer com que você possa se apropriar ainda mais de conhecimento para que você tenha argumentos daquilo que você realiza. Estamos juntos nessa. Eu faço a diferença na educação. Um grande abraço. Tchau, tchau.